Fechamos os olhos, oramos. Falamos com Deus. Altíssimo Deus e amado Pai, muito obrigado por tudo. Que a Tua graça e a Tua bênção estejam no coração e na vida de cada um de nós. Somos gratos por esta oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Obrigado, Jesus, por podermos darmos seguimento no conhecimento e que junto dele também venha o amor por aquilo tudo que a gente faz. Sendo assim, desta forma, seremos protegidos contra o orgulho que acaba vindo junto com o conhecimento. Graças te damos por tudo, abençoa-nos que o teu Espírito possa nos ajudar e nos guiar ao longo de toda esta manhã, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vamos dar seguimento. Nós, no mês passado, nós estudamos até o capítulo 14, né? E agora nós vamos dar seguimento ao capítulo 15. Vários destes já tem um ou dois, acho que é, curso obreiro que a gente ministrou aqui, que já está disponível aí no site, né? É só você acessar o material de número 18 aí no site e você pode assistir a todo o curso obreiro, né? Assim como já está disponível o primeiro que eu dei lá em Bento Gonçalves, né? E tem outros dois que eu tenho que fazer a edição ainda, né? Como meu tempo, por enquanto, está bastante curto, mas nós vamos dar seguimento e pouco a pouco eu vou editando esse material e lançando lá no site. E aí, vocês que vêm aqui podem rever o material e aqueles que não conseguem vir por algum motivo podem de casa depois estar assistindo. Vamos então para o capítulo 15. Só clica na área aí e deixar sozinho aí que não precisa se preocupar hoje. Isaías, capítulo 15. Esta é a mensagem contra Moabe. A cidade de Ar foi destruída. Numa só noite foi arrasada. Também Kir foi destruída. Numa só noite foi arrasada. Os moradores de Dibom chorarão no lugar sagrado que fica no monte. Os moabitas choram a destruição das cidades de Nebo e de Medeba. Em sinal de tristeza, rapam a cabeça e a barba. Andam pelas ruas vestindo roupas feitas de pano grosseiro. Gritam, choram amargamente nas praças e nos terraços das casas. Os moradores de Esbom e de Eleal gritam de dor, e os seus gritos são ouvidos em Jaza. Os soldados de Moabe perdem a coragem e ficam tremendo de medo. Eu choro por causa de Moabe. O seu povo fugiu até Zoar e Eglat-Selícia. Alguns, chorando, vão subindo até Luite. Outros, gritando de dor, fogem para Oronaim. O riacho de Nirim está seco. Todos os pastos secaram. As plantas morreram.
não sobrou nada de verde. O povo de Moabe foge para o outro lado do riacho dos salgueiros, levando consigo todos os seus bens. Ouvem-se gritos por toda a terra de Moabe. Em Eglaim e em Beer-Elim ouve-se o barulho de choro. O rio que fica perto de Dibom está cheio de sangue. Mas Deus vai fazer contra Dibom uma coisa ainda pior. Ele vai fazer com que as pessoas que ficarem vivas em Moabe sejam devoradas por leões. Olha só. Peso de Moabe, né? Outro oráculo condenatório. Moabe foi um filho de Ló através de um relacionamento incestuoso com uma das suas filhas. Gênesis 19:37. Os moabitas haviam sido um constante espinho na carne de Israel. A sua destruição se deu em virtude do orgulho, né? Que vai ser falado depois do capítulo 16, do 6 ao 8. E adoração falsa, do 16, o 9 ao 12. Não há indicação de quem destruiu Moabe, nem quando isso aconteceu. E a primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Então observa que a gente pode destacar aqui algumas características, onde todo o pecado que se cometeu trouxe grandes problemas no futuro daquele povo, daquelas pessoas. O pecado ele tem a força de se perpetuar, de crescer, como o mato em uma lavoura, né? Não cuidou, cresce sozinho. Comida não cresce sozinha. Tu tem que plantar e botar veneno, senão não cresce. Mato cresce, não precisa nem plantar nada. O pecado é semelhante ao mato, é semelhante ao joio, como usa o Novo Testamento. O cuidado, os alertas que Deus trouxe lá na sua lei, que depois ele vem e ele alerta sobre esse tipo de comportamento, como do pai ter filho com a filha, né? Sendo um comportamento reprovado por Deus. Aqui nós conseguimos entender os grandes problemas que isso trouxe. Um dos grandes inimigos de Israel, Moabe, né, tem a sua origem lá no pecado. E muitos outros povos que nós já vimos, que se tornaram inimigos de Israel, tiveram lá origem em pecados, em comportamentos que não foram aprovados por Deus. A gente observa aqui a descrição, né, onde nós... Só clica em cima da tela do lado e não mexe aí, senão eu não consigo trabalhar aqui. Aí, obrigado. Olha ali, ó, versículos 1 ao 4. Grande desgraça e sofrimento decai sobre Moabe e suas cidades. Durante uma noite, lembre-se que é comum ao falar do dia do Senhor, onde os astros não oferecem sua luz, como uma noite nublada, não há sol, nem estrelas, nem a lua. Versículo 5, a misericórdia de Deus, em oposição ao seu justo juízo, leva o coração de Deus a clamar em meio à condenação de Moabe pecadora. Do 6 ao 9, as desgraças atingem não apenas os seres humanos, mas também a própria natureza. E algumas cidades se tornam tão amaldiçoadas aos olhos de Deus, que mesmo que o seu povo fuja, estes são perseguidos e mortos. Um grande exemplo que até a irmã pregou ontem é a passagem do filho pródigo.
onde Deus deixa claro que todos aqueles que decidirem se comportar diferente daquilo que Deus defende como certo, não serão poupados, mesmo que tenham um coração bom. O filho pródigo, a gente observa que era uma pessoa que tinha um bom coração, ele não era uma pessoa ruim, ele era uma pessoa sem juízo, o que é diferente. Ele não saiu por aí matando, roubando, violentando, assim por diante. Não, ele não era uma pessoa ruim. Ele era uma pessoa boa de coração. Era tão bom de coração que acabou botando fora todo o dinheiro dele em muito pouco tempo. Se fosse, por exemplo, uma pessoa avarenta, uma característica de alguém que começa a ter problema de personalidade, oposta à pessoa que tem um bom coração, a avareza é uma qualidade que quando a gente enxerga na pessoa, a gente começa a tomar cuidado. Opa, essa não é uma pessoa que tem um coração bom, ela começa a pender para o outro lado. Nós temos que tomar cuidado com isso. Cuidado com essas pessoas. Observa então que o filho pródigo, mesmo tendo um bom coração, tanto é que no final ele reconhece e volta para os braços do pai, se propõe a se humilhar. Por quê? Porque ele tinha um bom coração. O que faltava para ele era juízo. E mesmo ele tendo um bom coração, Deus não o poupou ao ponto dele comer comida com os porcos. Olha a situação de desgraça que ele chegou. Isso não chama atenção. Opa, não pense que você vai ser poupado disso se o teu coração se afastar de Deus. Se tu tiver que ir lá comer com os porcos, Deus vai deixar. E se tu não chegar ao ponto de estar lá, de vez em quando ele ainda vai dar uns empurrão que é para te chegar de uma vez. Com o filho pródigo foi assim, Jesus deixou claríssimo isso, e eu e você não somos melhor do que ele, mesmo tendo um bom coração. Quando a gente analisa as características emocionais do filho pródigo, a gente percebe esses detalhes. Quando a gente analisa a personalidade dele, a gente percebe, opa, um cara que tinha um bom coração, o que faltava para ele era juízo. E aqui o povo de Moabe escolheu ter comportamentos desaprovados, que no próximo capítulo ele vai trabalhar sobre isso, como por exemplo o orgulho, que é um sentimento que eu já comentei, que eu acredito que é um dos sentimentos mais destrutivos que a Bíblia traz, porque ele tem a capacidade de cegar uma pessoa com grande conhecimento, com grande capacidade. A pessoa tem capacidade para fazer muito, tem inteligência para fazer muito, e tu não consegue usar a pessoa, porque a pessoa é tão orgulhosa, tão orgulhosa, tão orgulhosa, que isso cega ela. Isso cega ela. E ela acaba criando um mundo à sua volta. Eu já falei aqui da cela, que o orgulho cria na nossa volta, e nem Deus consegue ajudar uma pessoa como essa. Porque ela fica tão presa dentro daquela cela que nada de Deus consegue mudar a sua forma de pensar, de agir, de proceder, e grande parte dessas pessoas, infelizmente, acabam sendo, no final, condenadas ao tormento. Deus não consegue salvar nem na última hora. São almas muito difíceis de ganhar quando chegam neste ponto, onde o apóstolo Paulo ele trata isso como cauterização, ou seja, a sua mente cauterizou. São almas que nem Deus mais consegue salvar. Então é perigoso isso. E a gente observa que um desses erros que Moabe cometeu foi justamente esse, o pecado do orgulho. E aí a gente percebe que tudo aquilo que eles deveriam fazer ao longo do tempo que eles estavam bem, tudo aquilo que eles deveriam fazer ao longo do tempo que eles estavam vivendo em paz, eles só passam a fazer depois que a desgraça acontece, onde Deus não quer saber mais de nada, onde Deus não quer mais o teu arrependimento, Ele quer te destruir, te arrancar da terra. Aí a pessoa quer clamar, quer orar, quer buscar, aí não adianta mais. Aí o homem já está pegando fogo contigo,
como a gente viu nos próximos versículos ainda, os que conseguiram fugir, ele mandou leão que é para comer. Ou seja, é um momento que não adianta mais tu clamar. Não adianta mais clamar, ele já não quer mais te ouvir, né? Ele também fala sobre isso lá em Mateus, Jesus ainda alerta também sobre isso, dizendo: mas aquele dia muitos dirão, mas profetizamos, mas curamos, mas oramos. E o que ele vai dizer? Não vos conheço, apartai-me de mim, vós, que praticai todas as iniquidades. Outro momento que ele também age desta forma é contra aqueles que ele considera morno. É aquele crente que não se atira no pecado e também não se atira para o cristianismo, para servir a Deus. Ele fica em cima do muro, sabe? É aquele que é amigo de todo mundo. É amigo do capeta, porque ele não é tão ruim assim, e é amigo de Deus, porque ele é um carinha legal. Então ele não briga com o capeta, ele não briga com Deus, ele fica em cima do muro e é amigo de todo mundo. Esse Deus diz que vai vomitar da sua boca. Então nós vemos que essas características que Deus tem, de a sua paciência ser muito grande, mas também tem limite, tem limite a sua paciência, ele dá um tempo para aceitar a nossa mudança, a nossa correção, porém isso tem limite. Quando o teu nível de pecado, de erro, ultrapassa o limite que ele estabeleceu, a conversa muda. No Antigo Testamento isso era muito mais rápido, Vinha a desgraça, vinha o problema, vinha o sofrimento e a coisa acontecia. No tempo que a gente vive hoje, no Novo Testamento, no momento da graça, por vezes isso transcorre de maneira muito mais lenta, muito mais devagar. A pessoa ainda vive, às vezes, décadas na terra, mesmo já estando condenada. Ela vai cumprir o tempo de vida que foi previamente estabelecido, porém o dia que ela morrer, acontece que nem aquele caso que os anjos falaram, daquele homem que aqui na terra tinha certeza que o dia que ele morresse ele ia para o céu e o dia que morreu não foi. Então temos que tomar muito cuidado com isso, para que o nosso ato de servir a Deus não seja apenas quando a água está batendo no pescoço. Tem crente que quando está tudo arruinado, ninguém ora que nem ele, ninguém jejua que nem ele, ninguém busca Deus como ele. O dia que tudo fica em paz, ele é igualzinho o povo de Moab. Está tudo em paz, ele não ora tanto, ele não clama tanto, ele não vai tanto à igreja, ele não busca tanto a Deus. Agora, quando a desgraça começa a acontecer, nossa, ele é o cara que chega antes do pastor na igreja. Ou seja, é um extremo. Ou uma hora ele se atira no precipício, ou na hora ele se atira no fogo. Ele não consegue ser equilibrado. Ele não consegue ser ponderado. E o povo de Moab demonstra fortemente esta característica. Começaram a se vestir com roupas grosseiras, com panos de saco. Começaram a gritar e chorar e lamentar. Características que a Bíblia diz que a gente tem que ter nos tempos de paz, para que Deus não traga esse sofrimento sobre nós. Um grande exemplo disso é lá quando Jonas foi pregar. O livro de Jonas demonstra isso. Nínive não foi destruída neste momento, porque eles se vestiram de pano de saco, eles começaram a orar, jejuar, se lamentar, clamar, e por isso foram poupados. Moab começa a fazer isso depois que a desgraça acontece, mas aí Deus não quer nem saber de ti mais. Ele está querendo te arrancar da terra e te enfiar no inferno. Acabou a paciência dele. Então é preciso que nós venhamos perceber isso. Essas características é importante que a gente aprenda a ter no nosso dia a dia, na nossa vida, A questão da simplicidade, Onde a gente não se preocupa tanto com o material, mas se preocupa com o material e o espiritual de mesma forma.
com a mesma intensidade, porque Deus ele sabe que a gente precisa do material para nos manter no dia a dia, para suprir as nossas famílias. Grande parte das pessoas tem muita dificuldade ou não sabem lidar com esta área. Quando enfrentam dificuldades financeiras, se tornam péssimos crentes. Eles são muito bons crentes quando a sua vida financeira está estável e tranquila. São péssimos quando estão com grandes dificuldades, né? Grande parte do cristão tem muita dificuldade nisso. Não consegue amar a Deus sobre todas as coisas. Não, ama a Deus, mas não quando está na miséria. Se está na dificuldade de dinheiro, nossa, se está num crente muito resmungão. Sabe aqueles velho resmungão que reclama de tudo? Grande parte do crente ele fica assim, quando está com dificuldade financeira. Resmunga, reclama. Por quê? Porque ele não sabe lidar com momentos como esse. Então, essas características do povo de Moabe, né, nós temos que aprender a ter agora, quando está tudo em paz. Quando está tudo em guerra, e não adianta você andar com vestido de saco de açúcar, chorar dia e noite, querer jejuar 40 dias a fio. Amado, aí o negócio já está pegando fogo, né? É importante a gente tomar muito cuidado sobre isso, né? Porque as pessoas tendem a achar que por ter um bom coração, Deus vai relevar e vai entender. Pois é, então leia o filho pródigo. Ele entendeu? Ele poupou? Não. E eu e você não vamos ser diferentes.